paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos os meus irmãos e irmãs, os que estão nos vendo agora pela internet. Agradecemos muito, mas muito mesmo a sua presença. Estamos felizes de vê-lo aqui conosco, de vê-la aqui conosco também, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bom dia para todos. Amados irmãos, quero dizer que é muito bom estar aqui hoje, é um dia especial para nós, porque temos de volta a nossa irmã Zenilda, né? Esteve hospitalizada durante um bom tempo, mas agora está aqui conosco e estamos muito felizes de tê-la aqui. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus, falar com o nosso Pai. Maravilhoso Deus, bendito Pai, Deus amado, Deus querido, Pai, nos encontramos aqui por causa da Tua pessoa. Estamos aqui exclusivamente, Senhor, por Tua causa, porque queremos beber dos Teus rios, Senhor. Queremos, Seu Deus, aprender desta palavra que é insondável, é imensurável. Cada dia que passa existe mais coisas ainda para nós aprendermos. Não existe nada neste mundo parecido com isso. Uma palavra que é inesgotável, uma palavra abençoadora, uma palavra que nos faz enxergar o que de fato é, o que é a realidade, uma palavra que nos anima, uma palavra que nos leva para frente, uma palavra que nos leva para enxergar o futuro de uma outra maneira, com otimismo, com alegria, porque a razão da nossa esperança é o Senhor, a razão da nossa esperança é o Jesus que morreu por nós. Ó Deus querido, nós agradecemos por tudo isso. Agradecemos por essa bênção gloriosa da Tua palavra, e é ela que nos norteia, é ela a nossa regra de fé, a nossa regra de vida. Deus, te agradecemos por esta bênção em nossas vidas. Mas Pai, hoje queremos cultuar a Ti. Estamos felizes porque temos uma irmã que está de volta, a irmã Zenilda, que está aqui conosco, depois de um período difícil no hospital, está aqui em nosso meio, só a trouxe de volta. Queremos te agradecer pela irmã Maria também, que está nos vendo. Deus, eu quero Te agradecer, tá? Porque o Senhor está conosco todos os dias, conforme o Senhor tem nos prometido. Em nenhum momento o Senhor falha conosco, em nenhum momento o Senhor quebra a Tua promessa, muito pelo contrário, o Senhor vela pela Sua palavra para a cumprir. Tu não és um Deus mentiroso, mas um Deus verdadeiro e único, e é por isso, Senhor, que cultuamos a Ti. Cultuamos a Ti por este valor que Tu és para nós. Deus, obrigado por ter nos resgatado do inferno. Obrigado, Deus, por ter nos dado a salvação sem nós merecermos. Obrigado, Deus, porque antes de nós amarmos o Senhor nos amou primeiro, e enquanto estávamos no pecado, Senhor. Deus, só temos que agradecer. Somente gratidão, Senhor, no nosso coração. Portanto, recebe este culto, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, porque Tu és digno. A Ti, ó Deus, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 28. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 28. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Diz assim o texto sagrado, meus irmãos: e quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Verso 29. E ele falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes, e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo
que não passará esta geração, até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excesso, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Podemos sentar, meus irmãos. Amados, eu fico muito, mas muito radiante mesmo, quando eu venho trazer uma palavra e Deus de alguma maneira me mostra, é essa palavra que eu queria que você trouxesse para eles. Essa palavra veio para mim na segunda-feira. E o Carlos deve saber bem disso. Quando você recebe alguma coisa de Deus, começa a vir um turbilhão de textos na sua mente, e você está tomando banho, mas tem mais esse, e os textos começam a acontecer na sua mente, e você não tem domínio sobre isso. Tem que andar com um pedaço de bloco debaixo do braço para ficar anotando as coisas, porque é muita coisa. Isso é o Espírito Santo que faz. Eu sei que o Carlos está dando para nós na escola dominical um estudo sobre escatologia, sobre os acontecimentos futuros, que está sendo assim maravilhoso, tremendo para cada um de nós. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês, tá? Por que é importante nós sabermos, conhecermos escatologia, conhecermos a doutrina do fim? Assim como qualquer outro assunto na Bíblia, qualquer um, tá? É de vital importância para nós sabermos como nos conduzir. Porque o que acontece hoje é que nós estamos vendo uma porção de gente falando uma porção de coisas, gente falando em fuga, gente falando em ir para bunker, tem gente comprando espaço em bunker, gente, enfim, gente, está uma doideira. Vocês não têm noção do comércio que existe em cima disso. Pegando os incautos, pagando milhões para poder ter um espaço num lugar inexpugnável. Como se isso fosse possível. E é por isso que nós estudamos escatologia. E é por isso que nós estamos dedicando um período dos domingos em função disso. É importante que saibamos como é que as coisas vão funcionar. E o Carlos falou aqui duas coisas importantíssimas. A primeira delas é que nós precisamos ter esse conhecimento para que nós venhamos a ensinar depois. Ou não pense em você que você está aqui só engordando espiritualmente, não. Essa gordura vai ser queimada. Em um determinado momento, meu irmão, essa barriga espiritual vai sumir, entendeu? Ela vai desaparecer, porque isso vai ser gasto, tá? Você querendo ou não. A outra coisa que eu acho interessante é que enquanto todo mundo fala em se esconder, o Carlos vem com uma pérola hoje maravilhosa, que eu achei fantástico isso. Isso tem que ser colocado assim num letreiro luminoso, para mostrar para a igreja toda. Irmãos, a igreja nunca vai estar mais ativa do que nesses dias. E ele falou um troço aqui também tremendo. O pessoal que está dormindo agora vai ficar muito acordado nesses dias, porque ele vai ver tanta coisa rolando, tantos acontecimentos surgindo, que vai ser impossível ficar em letargia. Não tem como você ficar adormecido com as coisas pipocando na tua frente. Todos os dias, todo dia vai ter novidade. Olha só as novidades que nós temos. Alguém aqui, carioca, já viu praia vazia em dia com 37 graus? Foi a primeira vez na história da minha vida, tá? Eu tenho 63 anos, pelo menos nesses 63 anos,
Eu não vi nunca uma praia vazia, e ontem ficou. Não tinha ninguém na praia. Se por medo da multa que o prefeito está aplicando, se por medo de qualquer outra coisa, não importa. O importa é que nós estamos vendo acontecimentos únicos em toda a história. Então estamos tendo novidade todos os dias, e virão mais. Isso aí não é nada em cima das coisas que virão. Então qual é o propósito da mensagem de hoje? Falarmos mais sobre escatologia? Não, eu acho que está de bom tamanho, né? Tudo que nós temos recebido do Senhor até aqui. Mas seguindo até uma orientação do pastor Alan, falarmos um pouco de esperança. Falarmos de esperança. Falarmos de algo, meus irmãos, que realmente seja aquele copo de água fresca que você recebe num dia calorento. Todo mundo aqui já teve essa experiência, a boca seca, a língua já estava colada, e aí alguém vem com um copo de água geladinha, com aquele copo suando por fora, e você bebe aquela água, teus olhos brilham. Teus olhos brilham. É isso, essa é a minha intenção hoje. É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Trazer esperança. Agora, como falar de esperança no meio de um texto desse? Então vamos lá. Então já estamos bem cientes de tudo aquilo que a Bíblia nos adverte quanto aos últimos dias. As reações das pessoas quanto ao tema são das mais diversas. Vai do medo à incredulidade e à própria apatia. Hoje vamos refletir um pouco sobre a esperança que este evento nos proporciona. Irmãos, é esperança para o cristão. O crente verdadeiro olha para tudo que está rolando, para tudo que está acontecendo, e ele se enche de esperança. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. E aqui diz, nessa meditação que o Senhor colocou no meu coração, esta esperança que nos move em direção ao céu, que nos anima e nos conforta em meio a tantas notícias ruins. Todo dia, morreram 2.000, hoje foram 2.000 e pouco, aí morreu mais 2.000 e não sei quanto. A gente só ouve isso. Eu não vejo mais jornal. O que eu faço agora, eu vou dizer para vocês o que eu faço. Eu faço um apanhado das 5, mais ou menos, das 5 notícias que estão, digamos, relevantes, né? Que realmente tem algum conteúdo, né? Para eu não ficar alienado, tá? Não vamos ver isso hoje, não ficarmos alienados. Mas é só, não fico na frente de uma TV 40 minutos, 50 minutos, mostrando falta de oxigênio, hospitais com falta de leitos, não existe médicos para nós. Eu não fico mais em cima disso. Não fico mais em cima disso, porque, irmãos, isso traz amargura para nós, sabe? É aquele peso de ver tanto sofrimento. Eu não gosto de ver sofrimento. O salmista, Davi, diz: eu tapo os meus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Tem sabedoria nisso? Tem, porque quem vê da Atena todo dia, ou vê o Siqueira, aqueles caras, né, que vivem da desgraça alheia, falando, foram 5 tiros na cara. Quem vive disso, irmãos, pode ver, tem uma vida amargurada, tensa, tá? Foge dessas coisas, tape os teus ouvidos quando se fala de sangue. Eu sei que é complicado isso no Rio de Janeiro, né? Você vira a esquina, você depara com uma cena, mas olha, tape os seus olhos e os seus ouvidos quanto a isso. Mas vamos lá, vamos para o que o texto diz. De início vemos 2 advertências importantes nesse texto que nós acabamos de ler. E foi Jesus que fez essas advertências. A primeira no verso 9, onde ele nos diz para não ficarmos aterrorizados. A primeira no verso 28, para não ficarmos aterrorizados. E a segunda no verso 28, quando ele nos orienta, ao invés disso, ficarmos contentes, pois estamos chegando no final de nossa jornada e sofrimento. Nesse mesmo texto que nós lemos, no capítulo 21 de Lucas,
Lá no verso 9, que nós não lemos aqui, nós vemos de forma clara o Senhor nos mostrando assim, ó, não fiquem atemorizados. No grego, a palavra que está lá é estarrecido, aterrado. É aquele negócio que você congela diante de uma situação, diante do medo, aquele medo congelante que freia você, você não consegue ir para frente e para trás, você perde todas as reações. É disso que o texto de Jesus está falando. Não fique desta maneira diante das situações que vão surgir e que nós já estamos começando a vivê-las. Esses pequenos acontecimentos, tá, que estão acontecendo, é apenas, digamos assim, a entrada, é o cover do que virá. É o cover, irmão, é aquele pãozinho safado, aquele biscoitinho, entendeu? É o cover, é a entrada. E Jesus fala que isso seria tão ruim, já tão difícil para nós de entendermos, que muitos ficariam aterrados. Eu tenho pessoas na minha família que estão aterrorizadas. Tenho pessoas na minha família que estão congeladas diante destes acontecimentos. E no verso 28, nós temos Jesus falando assim: ei, você que é cristão, olha para mim, você que é crente, se alegre, está se aproximando o dia de você ficar livre de todas essas coisas. Então nós vemos aí duas advertências que saíram da boca do próprio Jesus. Baseados nisso, vamos ver como podemos ter uma postura totalmente positiva em meio ao caos que vivemos nos dias de hoje, e também diante do horizonte sombrio que se aproxima. Então, vamos entender uma coisa aqui, meus irmãos. A palavra-chave é posicionamento, é postura, é atitude. Ou seja, como é que você fica em meio a esse tipo de situação? Uma das nossas irmãs veio comentar comigo uma coisa que eu falei um tempo atrás, acho que vocês vão se lembrar, que a minha sogra foi uma pessoa que eu só lamento não ter aproveitado mais o meu tempo com ela. Podia ter aproveitado mais, mas uma pessoa que me ensinou muito. Ela me ensinou muito, e posso dizer para vocês com toda certeza que o fato de hoje eu estar aqui à frente de uma congregação veio em função das orações dela e aos ensinamentos que ela me deu. E eu disse uma vez aqui que eu a vi em vários momentos ela recebendo notícias ruins, mas a atitude dela era de tanta paz, de tanta tranquilidade, tá? Eu vou contar uma, não sei se é uma, como é que eu posso dizer para você, é tragicômico, né? Mas aconteceu comigo isso uma vez, além das inúmeras experiências que eu tive com ela. Mas quando a minha mãe faleceu, eu cheguei para ela e disse para ela: minha mãe acabou de falecer. E ela falou assim: meu filho, ela não entrou em desespero, ela não me abraçou, não começou a gritar e chorar e se descabelar, sabe? Ela agiu com uma paz tão grande e com uma tranquilidade tamanha que eu fiquei chateado. Vocês acreditam nisso? Fiquei chateado. Queria que ela reagisse de outra maneira. Mas essa foi uma primeira experiência. Eu estava recém-casado, tinha 1 ano de casado. Foi a primeira experiência que eu tive com ela nesse sentido, de uma pessoa tranquila. E aí uma das irmãs da nossa igreja chegou para mim domingo passado e falou assim: Cleiton, eu era assim, recebi muitas notícias ruins durante a minha vida e eu permanecia firme, e eu queria voltar a ser o que eu era antes. Mas essa é uma característica que é extremamente importante para todos nós. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que a escatologia tem que se cumprir, meus irmãos.
A escatologia tem que se cumprir. Tudo isso que o Carlos está ensinando aqui tem que se cumprir. Você pode pular, subir em cima das mesas, você pode gritar, você pode berrar com Deus, você pode fazer o que você quiser, mas a escatologia vai se cumprir. Olha, ao longo dessa mensagem eu espero poder passar para vocês, tá, pelo menos um pouco dessa ideia, tá, das coisas que estão acontecendo. Como o negócio é tão perfeito, ele é tão milimétrico, que para quem estuda, para quem está atento aos acontecimentos lá fora, fica impressionado. Meu Deus, isso é mais... o grau de precisão é maior do que uma intervenção cirúrgica. De tão perfeito que é. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Todos os adventos pertinentes a essa escatologia atingirão a todos os habitantes da terra. E o que está descrito no verso 35, vamos lá, verso 35, que nós acabamos de ler. Olha o que diz o verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Já viram festa do peão boiadeiro? Eu já vi. Quando soltam o bezerro, a rei, seja lá o que for, e aí o peão vem com o laço correndo atrás, ele laça aquele bezerro, né? E depois deita ele no chão, amarra ele. O termo grego traz a mesma conotação da pessoa ser laçada e ficar imobilizada, forçada a estar numa posição que ela não quer estar, forçada a viver um momento que ela não quer viver. E Jesus diz: isso virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Meu irmão, tirando o fato de você ser um ET, tá? Um habitante de outro planeta, tá? Você pode estar isento, tá? Do que a profecia diz. Mas se você é um terráqueo como eu, meu irmão, você não vai escapar. Você pode ir para bunker, pode virar um tatu, se esconder lá no fundo da terra, você pode ir para o mais profundo do oceano. Irmãos, não tem como escapar. Isso vai vir sobre todos os habitantes da terra. Então precisamos entender o seguinte: existe uma profecia, ou várias profecias, uma escatologia que vai se cumprir sobre todos nós. Ninguém vai ficar dizendo: ah, mas a igreja não. A igreja vai estar dentro de uma redoma santa, né? Conduzida por Gabriel e os seus anjos poderosos. Meus irmãos, todos os habitantes da terra, todos. Isso inclui a mim, inclui a você. Eu gostei muito da aula de hoje, porque a aula de hoje, ela foi, se você prestou atenção, ela foi reveladora. Ela foi reveladora, e nós vamos chegar lá. Então vamos lá para Apocalipse 13:10. Olha o que diz o texto sagrado. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Nós lemos o seguinte lá. Foi lido aqui na nossa aula. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Os dois textos, tanto o que nós lemos em 21:35 de Lucas, como esse de 13:10, dizem o seguinte: não há e não haverá lugar seguro nesta terra para ninguém, e também que é irrelevante qual a maneira que terminará a nossa história neste mundo. Presta atenção, queridos. E aí, quando você começa a ter um entendimento correto sobre isso, você começa a ver aquela luzinha que é a luz da esperança. Quando você começa a ter um entendimento que não há escapatória, tá? E que aquilo que está destinado a cada um de nós, que nós não sabemos o que vai acontecer conosco aqui.
Não sei, não sei. Eu sei que eu tenho uma câmera bem na porta da minha casa lá, da prefeitura, e com certeza eu vou encabeçar listas por aí, eu e vários outros irmãos. Queridos, não sabemos o que vai nos acontecer, tá? Não sabemos se vamos ficar vivos por tempo suficiente para podermos contemplar todas estas coisas. Não sabemos se vamos passar por prisões, não sabemos. Porque a Bíblia diz, meu irmão, se você tiver que ir para a espada, tu vai para a espada, querendo ou não, você vai cair nela. Se você tiver que ir para a prisão, você vai para a prisão. Irmãos, isso já está definido, faz parte do escopo escatológico e não temos como fugir disso. Então essa é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você fala assim, meu Deus, Cleito, até agora você só falou de desgraça, onde entra a esperança nisso? Vou chegar lá, calma, calma. Para o cristão verdadeiro, o único lugar seguro é o centro da vontade de Deus. Na reunião de oração dos pastores, que nós temos agora todas as segundas-feiras, nós nos reunimos e oramos, todos os pastores. O pastor Alan falou isso. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Não é o bunker. Não é fazer como muita gente fala. Eu vejo falar, não, eu já comprei um sítio no meio do mato. Para ir para lá, meu irmão, tem que botar um batedor, para achar o caminho, porque nem eu sei chegar lá. Um lugar escondido, né? Já vi gente falar isso, que achou a solução. Poxa, a solução é eu fugir. O lugar mais seguro, meus irmãos, é o centro da vontade de Deus. Não tem essa, vou sair da cidade, eu vou para o campo, porque o campo essas coisas não vão chegar lá. Meu irmão, eu fico com Jesus aqui. Ele diz que atingirá a todos os moradores da terra. Todo morador, inclui o índio que está lá no centro da selva amazônica, inclui ele também. Para isso, meus queridos, para que nós possamos entender exatamente esse momento, né? Algumas ações ou seja, o entendimento, tá? De nós podemos compreender que há uma esperança para nós, nos leva à prática de algumas ações, e é sobre essas ações que eu quero falar agora. A primeira ação é termos uma expectativa. Está lá no verso 28, vamos lá dar uma olhadinha no verso 28 de Lucas 21. Olha o que diz o texto sagrado. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, expectação. Eu já falei sobre isso aqui em uma pregação passada. Cristão sem expectativa, mas a expectativa bíblica, não é a expectativa de, igual ouvi uma pregação que saiu aí, agora é hora de ganhar dinheiro, agora é hora de prosperar, agora é hora de crescer, agora é hora de conquistar. Eu não sei conquistar o quê, mas estão pregando isso aí. Tem uma pregação fresquinha que saiu aí com esse foco, tá? E eu não enxergo isso na palavra de Deus, tá? Qual é a expectativa? Qual é a expectativa que eu, crente, tenho que ter? É o céu, meu irmão. É o céu, é o que está para acontecer. E olha o que Jesus diz, gente, isso tudo saiu da boca de Jesus. Olha só o que ele diz. Quando estas coisas começarem a acontecer, e aí eu pergunto, já começaram a acontecer? Já, meus irmãos, já. Praia vazia, vamos ter 10 feriados agora antecipados, e tem gente pulando de alegria dessa altura, eu não sei porquê, vai ficar trancado dentro de casa, sem fazer nada, com toque de recolher, nego quicando de alegria, 10 dias sem fazer nada mesmo, irmão. Vai ficar olhando lá para a cara um do outro, sem poder fazer nada. Nada. Isso é expectativa de coisa boa? Esse mundo me dá algum tipo de expectativa nesse sentido? Não. Eu não posso nem ligar a televisão. Quer ficar deprimido? Liga a televisão, é fácil. Eu quero ver como é que a depressão funciona. Liga a Globo.
liga o SBT, liga qualquer outro canal, liga no noticiário, tá? E você vai ver, tá, o que é ficar depressivo. Mas vamos lá. Então a primeira ação é termos expectativa. A expectativa, segundo o próprio dicionário, é uma situação de quem espera a ocorrência de algo, ou seja, uma espera feita de forma esperançosa. Você está esperando algo acontecer e aquilo é um alento para a sua alma, é um alento para dentro de você, é um copo de água fresca, e de pensar assim, gente, faltam pouquíssimos meses. Eu vi o Carlos hoje falando aqui, né? Você vê que a Bíblia fala em dias, gente, falta pouco. 3 anos são 36 meses, 4 anos são 48 meses. Para pensar nisso. Para pensar no Natal de 2018, quando você estava lá comendo aquele peru enorme na mesa, que a patroa fez, e todos aqueles quitutes, foi ontem, 2018, não tinha pandemia, não tinha nada. Continuando, no verso 28 vemos Jesus orientando-nos a levantarmos nossas cabeças e nos alegrarmos quando estas coisas começarem a acontecer. E aí você vai lá para Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, que diz assim: aguardando, achei isso tremendo, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só, aguardando a abençoada esperança. Essa esperança é uma bênção, meus irmãos. Essa esperança faz com que a gente, é como se você se fosse renovado todos os dias. O pau está quebrando lá fora, mas dentro de você alguma coisa mais forte, alguma coisa que te move para frente, alguma coisa que te faz viver com alegria, não escondido. Crente não foi feito para virar tatu, meus irmãos. E hoje foi falado sobre isso aqui. Vai ser a época que nós vamos estar mais ativos. Vai ser neste período. Agora, tem uma coisa também muito triste, e que infelizmente estamos vendo acontecer na vida de muitos cristãos: a falta de expectativa, a falta desta expectativa. Porque quando nós nos voltamos para a expectativa desse mundo, eu quero ficar rico, o negócio é fazer empresa, empreender agora, vou abrir uma farmácia, porque agora é o momento, está todo mundo doente, eu vou vender remédio igual água. Então, é o tipo da coisa que quando você monta toda a sua força, todo o seu desejo, toda a sua avidez em cima disso, você descobre que não leva a nada, não te traz alento nenhum na alma. Mas olha só o que acontece quando uma pessoa não tem mais essa expectativa. Eu estou falando não da expectativa, mas desta expectativa. Da expectativa verdadeira, de que o céu está começando, o Senhor já está abrindo a porta, ali ó, escancarando. Já viu quando se abre a porta da igreja? O camarada vai lá, abre a porta da igreja, o salão já aparece, já está tudo iluminado, os bancos já estão limpinhos, entendeu? É isso, a porta está começando a se abrir, aquela luz fulgurante está começando a surgir, está cegando os nossos olhos, porque é uma luz muito forte. Mas olha o que diz o texto, marcante inclusive, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. 2 Pedro, é muito importante que vocês leiam esse texto comigo, porque ele relata uma pessoa, um cristão sem expectativa. Diz assim: sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo:
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram, desde o princípio da criação. Pare para ver. Quem está falando isso, meus irmãos, não é ímpio, não. Quem está falando isso é quem antes, olha só, porque ele se refere aos nossos pais. Ele se refere à religião a qual ele está ligado. Então, ele está dizendo, ó, desde que quando eu era pequenininho, eu ouvi minha avó, eu ouvi o meu avô dizendo que Jesus ia retornar, de que Jesus ia voltar. Mas olha aí, as coisas continuam as mesmas, nada mudou, e cadê Jesus? Perdeu a esperança. O texto mostra uma pessoa que antes tinha essa esperança, que antes cria nisso, e que hoje não crê mais, não vê mais desta maneira. Quantos de nós, meus irmãos, é uma multidão, é um número, por isso que Jesus fala, quando ele chegasse, ele encontraria fé na terra. Quanta gente perdeu essa expectativa. Tem pessoas que falam, os púlpitos pregam sobre a volta de Jesus hoje. Mas os que pregam, os próprios pregadores, falam isso por ser um tema, como eu falei agora há pouco, falei durante a escola dominical, é um tema palpitante, mexe com qualquer um. Quem não gosta de ouvir falar sobre o que vai acontecer? Hã? E os caras fazem isso, mas buscando o quê? Buscando evidência, buscando aparecer, e não é isso que Deus quer. Não é isso, não é essa a posição que Ele espera de nós. E aqui o texto diz, mostra pessoas que antes criam, deixaram de crer, e agora fomentam entre o povo dizendo, está tudo do mesmo jeito, não vejo alteração em nada. Deve ser cego, esse para mim é cego. Vamos abrir também lá em Colossenses, esse eu não anotei aqui, mas vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, que também é um texto poderoso, irmãos, poderoso. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa, olha só, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só o que Paulo está dizendo para o pessoal de Colosso. Ele está dizendo, olha, a fé de vocês é tão evidente, é tão grande, que as outras igrejas já estão tomando conhecimento dela, dessa fé que vem por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. É o que Paulo está dizendo aqui. E lá no versículo 6 ele disse, continuando, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Irmãos, o crente que tem esperança é um crente vivo. Ele dá frutos porque ele crê na promessa. Ele, como eu disse, ele está vendo já a porta, faz igual Jacó, que viu a escada descendo do céu e os anjos subindo e descendo. O cara já está começando a contemplar isso. E quando ele olha toda essa grandiosidade, essa beleza, essa magnitude, isso aqui vira lixo. Estou pouco me importando o que vai acontecer comigo. Vocês entendem por que temos que ter esperança? Por que nós temos que nos encher dela? Por que a nossa expectativa tem que ser o céu? Porque quando as coisas realmente vierem a acontecer, e estão perto, já está chegando, o que fizer com você, meu irmão, você não vai estar nem aí. Você realmente não vai estar nem aí.
Bola para frente. A segunda ação, que é também muito importante, irmãos, e como nós erramos nisso, é não ficarmos alienados. Olha só o que diz o versículo 29 e 33 do capítulo 21, que nós acabamos de ler de Lucas. Olha só, 29 até o 33. E ele falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, às vezes, e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amados, prestem atenção no que diz o versículo 29. Olha o que está escrito nele. O versículo 29 diz: olhai para a figueira. Mas olha o que ele diz logo a seguir: e para todas as árvores. O que acontece muito hoje, e isso é feito até de uma forma errônea, tá? Porque até agora o próprio texto já nos ensina como devemos fazer. Muita gente diz: Israel é o relógio de Deus para os acontecimentos do mundo. Eu não nego isso. Muitos eventos acontecerão lá. Mas Jesus está dizendo: olhem para a figueira, mas olhem também para as outras árvores. Olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Irmãos, tem crente alienado. Tem crente preocupado com a campanha das 7 semanas do Monte Horebe, onde ele vai ali, sabe? Eu tenho que passar no corredor do Sal Grosso, eu tenho que passar debaixo do arco do triunfo, sei lá, qualquer coisa que eles inventam por aí, e o camarada está buscando coisas para si nesta terra. Eu ainda vejo pastores renomados. Eu estava comentando com a minha esposa ontem sobre isso, eu nem vi essa mensagem, porque quando eu liguei, e os primeiros 30 segundos que eu ouvi, entendeu? Eu desliguei. Não dava para continuar vendo aquilo. E um pastor renomado. Gente ainda preocupada com seu futuro nesta terra, com as conquistas. É tempo de conquista. Eu não sei do que, meus irmãos. Eu não sei do que. E aqui a gente vê Jesus claramente dizendo: meu querido, meu filho amado, olha para a figueira, mas olha também para as demais árvores. O que Jesus está falando aqui? Está falando das mudanças geopolíticas que estão ocorrendo no mundo inteiro. Quantos aqui sabiam que o Papa esteve com um dos principais ayatolás do Irã, agora dia 8 de março? Tenho certeza que não são muitos que sabem disso. Mas o Papa teve uma reunião que foi amplamente divulgada, mostrando lá o Papa com o ayatolá e tal, conversando. O que eles estavam discutindo? Agora, interessante, vamos lá, vamos botar a cachola para funcionar. Por que não um líder budista? Por que não um líder shintoísta? Por que um grande líder muçulmano? Já pararam para pensar nisso? Porque o Islã tem um papel fundamental nestes últimos dias, irmãos. A coisa já está sendo arrumada. Um representante da igreja, entre aspas, estava com o líder máximo dos muçulmanos, conversando sobre como eles poderiam alinhar. E o engraçado que o que eles passam para a mídia é dizer: não, estamos falando sobre paz. Não é sobre paz o que eles estão falando. Eles estão costurando uma aliança que vai acontecer dentro de breve, daqui a pouquíssimo tempo. Agora prestem atenção com quem está sendo construído essa aliança.
não está sendo com um líder budista. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Pouca gente olha para isso. Então Jesus fala assim, ó, olha assim, olha para a figueira, mas olha também para as outras árvores. Olhe para as outras árvores. Olhe para o que está acontecendo no mundo inteiro, as grandes transformações, as mudanças que estão ocorrendo. Gente, nós estamos vendo coisas acontecerem em toda a Europa, tá? O esfriamento da fé, igrejas sendo fechadas, e agora a gente está vendo essa onda chegar no Brasil. Então, olhem para as outras árvores também. Por isso que eu digo, como é que um ser humano, um camarada pensante, inteligente, pode se dar o luxo de ficar alienado desses acontecimentos e de ignorá-los? Prefere ficar diante da televisão, vendo notícias locais, que tem uma tendência ali também, existe uma esteira ali também, para te levar ao lugar que eles querem. Olhai para a figueira, mas também olhem para todas as árvores. Quando elas já começarem a brotar, e olha só o que Jesus fala, e as vedes e por vós mesmos. Outra coisa interessante, não é o youtuber que vai formar a tua posição, formar a tua opinião. Jesus diz, olha, você ser pensante, inteligente, olhe para os acontecimentos que estão acontecendo no mundo e forme a sua posição. Forme a sua opinião. Olha o que Jesus diz. E quando elas começarem a brotar, ou seja, quando as coisas começarem a acontecer, está no versículo 30, às vezes, então quer dizer, você está vendo, porque não tem como, só não vê quem não quer. Notícia de Ayatollah, eu quero saber de Ayatollah, deixa o Ayatollah para lá, eu não estou nem aí para ele, entendeu? Então, mas ele está dizendo, você está vendo isso? Você está prestando atenção nisso? Agora, por vós mesmos sabeis, por vós mesmos. Você é inteligente, comece a observar os acontecimentos ao seu redor. Toda essa legislação, gente, é impressionante como a nossa Constituição tem sido violada nesses últimos dias. Quantas leis, vocês sabiam que o único poder que pode reclamar, tá, uma lei marcial, tá, uma lei de fechamento, é o poder executivo? Está previsto em Constituição. Prefeito e governador não têm esse poder, não podem fazer isso. Isso é violação da Constituição. Lançam mal de um artigo dizendo que enquanto há pandemia, quando há risco sanitário, eles têm essa autonomia, mas não é isso que o texto prevê. Quem pode reclamar, quem pode chamar, quem pode convocar estado de sítio é o presidente da República. Está previsto na Constituição. Fora, alguém já viu, tá? Outro item importante, não se pode fechar igreja, não se pode fechar templo, seja ele umbandista, seja o que for, não se fecha, não se impede o culto, não pode fazer isso. Por quê? Porque a Constituição delibera de forma muito clara que o culto é livre, nesta nação é assim que funciona. No entanto, as igrejas estão sendo fechadas, os fiscais estão entrando dentro dos templos e lacrando, tem igreja sendo lacrada com aquela fita amarela. No Brasil, gente, não é na China não, é aqui. Pararam para pensar nisso? Então Jesus está dizendo assim, olha para a figueira, mas olhe também para as demais árvores. Seja uma pessoa ligada nos acontecimentos. Mas para que isso? Porque é a recomendação do Senhor Jesus, para que você saiba que os dias da sua redenção se aproximam. Continuando, meus irmãos, o verdadeiro conhecimento vem através do estudo exaustivo da palavra de Deus e da oração. Vamos dar uma olhadinha
numa forma correta. Vou mostrar para vocês, biblicamente, na Bíblia, uma forma correta de fazermos isso. Abra todo mundo suas Bíblias lá em Daniel, capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel. Vou mostrar para vocês como é que se faz isso da forma bíblica. E vou pegar o maior estadista, um dos maiores estadistas que surgiram nesta terra. Um camarada que passou por 2 impérios, que foi conselheiro de imperadores. O último deles foi Dario. Estava ali do lado do cara. Ele aconselhava. E um cara profundamente entendido sobre essa questão estratégica do mundo. Daniel. E olha o que diz o texto sagrado. Daniel capítulo 9. Primeiramente vamos ler do verso 1 ao 3. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, agora preste atenção, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. Agora pula lá para o verso 21, do mesmo capítulo 9. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, ou seja, o arcanjo, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Verso 22. E ele, agora olha só a palavrinha que é usada aqui, na minha versão diz, e ele informou-me. E ele informou-me e falou comigo e disse, ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Olha só que coisa linda! Se você buscar, Deus vai te dar habilidade e entendimento. Vocês ficam impressionados com o Carlos, com aquele monte de papel aqui, e o camarada vai ali, vai lá, e pega a história e destrincha para nós com uma, sabe, com uma maestria, como se estivesse regendo uma orquestra. Mas olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. E dar-te-ei habilidades e entendimento. Isso não é só prerrogativa dele não, irmão. Se você buscar, você terá as mesmas prerrogativas. Verso 23. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te. Olha de novo. Eu venho te mostrar, pois tu és grandemente amado, portanto, entende a questão e considera a visão. Irmãos, esta é a maneira correta de se fazer a coisa. Nós temos um estadista, um cara que vivia do lado do imperador, um cara que estava acostumado, era governador inclusive, tá? Inclusive Daniel era governador nessa época. Um camarada que entendia, porque ele veio do Império Babilônico, depois quando o Império Babilônico foi subjugado pelo Império Meda, ele continuou ao lado do imperador. O cara falou, esse cara é bom, eu quero um cara bom do meu lado. E botou Daniel do lado dele. Um cara que está acostumado a ver guerra, estratégia, ver como é que os exércitos funcionavam. O cara sabia tudo. No entanto, ele fala, no versículo 2, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros eram esses, irmãos? A Bíblia. Ele entendeu pela Bíblia. Porque Deus deu habilidade para ele, para que ele pudesse entender pelos livros que a quantidade de anos em relação a Israel, enquanto estava no cativeiro, estava se encerrando. Era de 70 anos. Mas aí o que Daniel fez? Foi correndo, falou assim, acabei de ter uma revelação aqui, uma revelação. Não, a Bíblia diz que ele foi para o joelho, meteu a cara no pó, fez jejum, orou, buscou a face de Deus. E enquanto ele não teve certeza daquilo, ele não se manifestou, até que o arcanjo, mas não, você está orando, meu irmão, eu fico imaginando, eu orando e o arcanjo vem e bate nas minhas costas.
viro água na mesma hora. Escorro pelo banheiro, primeiro ralo que tiver na frente. O camarada estava ali, o arcanjo tocou nele e falou assim: olha, presta atenção, estou aqui para te instruir, para te mostrar como é que as coisas vão funcionar. Pararam para pensar nisso, irmãos? Você não pode ficar alienado, porque Deus quer te dar habilidades, ainda mais nesses últimos dias. Ainda mais nesses últimos dias. O que a Bíblia nos diz, irmãos? Se falta sabedoria para você, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Oh Jesus, tem misericórdia. Vamos lá. Terceira ação, meus irmãos. Versos 34 a 36. O verso 34 e 36 diz: e tomai cuidado por vós mesmos. Isso no Lucas 21 ainda, tá? E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Verso 35: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aí vem, versículo 36. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E aqui, meus irmãos, nessa terceira ação, que é tomai cuidado de vós mesmos, é Jesus falando aqui, ó, seja responsável com a sua salvação. Eu já falei sobre isso aqui. Nós somos muito irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu. E eu não sei, meus irmãos, eu não sei o que passa na nossa cabeça. Eu estou falando de mim, tá? Por favor, estou falando de mim. Eu não sei o que passa na nossa cabeça nessa hora. Com tantas advertências, com uma salvação tão importante que nós temos, por que agimos da forma desprezível, é a palavra correta? Por que desprezamos tanto? Irmãos, olhem o que diz o texto em Hebreus. Olha o que diz o texto em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim: portanto convém-nos atentar com a mais zelosa atenção, as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Irmãos, a Bíblia nos manda atentarmos com uma zelosa atenção. Não é só com uma atenção, preste atenção aqui, aí você vai e firma o teu olhar. Não, com a mais zelosa atenção, para que essas coisas não escapem de você, para que tudo isso que está sendo ensinado aqui, desde a manhã de hoje, desde a escola bíblica dominical e até esse presente momento, que nada disso escape de você. Você não pode perder o fio da meada. E olha o que diz o texto. Ele diz, para que em nenhum momento deixemos escapar, porque a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Aí o texto continua: se Deus agiu assim com os anjos que caíram, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se Deus foi tão implacável com estes anjos, que vivendo no céu, que morando lá, que vendo a grandiosidade, a beleza de Deus, se Deus foi implacável com eles, como Ele vai agir conosco, irmãos? Negligenciando o que Jesus fez na cruz. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. O texto sagrado diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos engane
por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tendes cuidado, tome cuidado, seja zeloso com a sua atenção nestas coisas, não deixe que se escape, porque senão você vai ser enredado pelas vãs filosofias que este mundo está pregando, e isso está dentro da igreja, como ontem, nesta pregação que eu fiquei 30 segundos, ou os 30 segundos mais perdidos da minha vida. E como é que a gente faz isso, irmãos? E aqui nós temos 3 lições. A primeira delas é não absorvendo os cuidados desta vida. Nós vemos aqui, nesse texto, quando, em Hebreus 12:1, quando fala: portanto, visto que vós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Falamos sobre isso no culto passado, mas se o Senhor está mandando repetir agora, vamos repetir. A palavra usada é barus, no grego, que quer dizer o quê? Muito pesado, duro de carregar, sobrecarregado. Irmãos, todas as vezes que começamos a nos envolver com qualquer outra coisa, olha como é que eu estou colocando, qualquer outra coisa desta vida, nós estamos absorvendo peso para nós. Esse é o ponto. Aí você vai falar: pô, Cleiton, trabalho também, irmãos, porque o trabalho requer tempo, dedicação, esforço. O trabalho foi criado por Deus? Foi criado por Deus, mas tem um lado dele que ele ocupa também o nosso tempo. Chegamos cansados, desgastados, aí quando chegamos em casa não temos outra visão, a não ser uma bela cama fofinha nos aguardando, o ar-condicionado ligado, um copinho de água gelada, um suco gostoso de laranja ao lado. Meu irmão, essa visão é tentadora. Aí você vê sua Bíblia do outro lado e fala: não, Senhor, eu vou pecar agora. Isso é fato, irmãos. Fato. Essas coisas tomam o nosso tempo. Paulo fala sobre o casamento. Aí como é que ele diz lá no texto? Ele diz assim: gostaria muito que vocês fossem como eu, que não se casassem. Mas se você quer se casar, paciência, case-se. Melhor casar do que viver abrasado. Mas eu gostaria muito que você fosse como eu. Ele fala assim: tudo bem, o casamento é uma coisa boa, mas eu queria muito que você fosse como eu. Ele deixa isso porque o casamento é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Mas tem momentos que o roxinol deixa o seu lugar e o urubu preto, terrível, pousa lá no galho. E quando você abre a sua janela esperando que o roxinol cante, ele não canta. É o urubuzão que está lá te olhando. Ou aquela coruja horrível com aqueles olhões enormes em cima de você. Vocês pararam para pensar nisso? É fato, faz parte da vida. Paulo sabia disso. Por isso que ele fala: olha, preferia que você fosse como eu. Irmãos, o mesmo Paulo está dizendo aqui, quer dizer, não vou falar que foi ele que escreveu Hebreus, mas enfim, isso é outra história. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Perdão, versículo deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia. Não sei se vocês se lembram a figura que eu usei um dia, quando falei sobre esse texto, de um camarada que te dá uma gravata, porque é exatamente isso que está no grego. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei impactado. O camarada vem te dar uma gravata assim no teu pescoço e você anda com esse cara te dando gravata. Então você não tem ar suficiente para poder respirar. Tem um cara te apertando o cangote, né? Pescoço. E você ainda tem que arrastar aquele peso acima do peso normal que você tem para carregar. Então a tua jornada fica mais difícil e mais lenta. E aí vem a recomendação: deixe de lado esse peso. Por favor, não estou falando aqui para ninguém largar a mulher, largar o marido, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem coisas nesta vida que nós devemos abrir mão para que nós possamos desempenhar
a nossa vida como cristãos dessa terra de forma correta. Deixa eu correr mais, irmãos. Olha só, ele fala lá no final do texto, vigiando e orando. No grego, fala do que olha ou encara prudente e cuidadosamente todos os aspectos que se apresenta uma questão, um fato, desejando e ansiando por isso. Todo mundo vê esse texto, vigiar e orar, e aí pensa que você tem que ficar assim com o olhão aberto e tal, 24 horas de oração, já, o olho fundo de tanto orar e tal. Não é isso, não é isso, não. O texto diz, ele é muito claro, tá? Ele diz que você tem que ansiar, quando fala assim, vigiar, você tem que estar atento, desejoso, ansiar. Lembra-se da pregação passada? Quando eu falei que nos falta paixão? Nos falta paixão, irmãos. O apaixonado ou apaixonada, tá, faz tudo para estar com o amado ou a amada. Esse é o ponto. Lembro-me do tempo de namoro com a minha esposa. Não sei se com ela era assim, mas comigo era. Entendeu? Comigo era. Queria muito estar ao lado dela. E por isso que eu me casei com ela, porque dessa vez, pronto, acabou. Agora você vai ficar aqui junto de mim. Já são 35 anos. Entendem isso, queridos? É a mesma coisa. Ansiar, desejar, ter um desejo grande. E orar é quando você contempla isso. E você, no seu desejo, você é a coisa que você mais quer. É isso que Deus quer ver no nosso coração. Portanto, vigiem e orem. Ou seja, estejam ansiosos por isso. E andem segundo esta visão. E por último, buscando refúgio em Deus. A palavra no grego é epikeugo, tá certo. Para serdes considerados dignos de escapar. Lá no texto ele fala assim, serdes considerados dignos de escapar. Escapar no sentido de buscar refúgio. Não é escapar de fugir, irmãos. Foi maravilhoso o que o Carlos falou hoje aqui. Camarada, eu vibrei, porque eu vi como Deus corrobora todas as coisas. Não é fuga, irmão, não é para ir meio do mato, se esconder numa fazenda inóspita no alto de um monte, longe da civilização. Não é isso, não é isso, não é isso. É buscar refúgio na única pessoa que pode te dar, que é Deus. Quando todas estas coisas começarem a acontecer, busque refúgio em Deus. Vá para o centro da vontade dEle. Vá para o centro da vontade dEle. Agora não espera o meteoro. Aliás, hoje está passando um meteoro coladinho aqui, quem viu? Está passando um meteoro assim, raspando a terra. Ó, raspando, né? E não é esperar um meteoro cair aqui para você correr para os braços de Deus. Não, faça isso agora, meu irmão. Busque o Senhor agora, se encha dele agora, busque o centro da sua vontade agora. É isso que o texto está mandando a gente fazer. E quando ele fala, somente aqueles que são, quando ele diz assim, achei interessante essa parte, para serdes considerados dignos. Os únicos dignos são os salvos, meus irmãos, porque foram feitos dignos por Deus. Não porque há dignidade em nós, mas porque Deus fez assim. Então ele diz assim, para que vocês, os dignos, porque eu os fiz dignos, é que terão direito a este refúgio, terão direito a este momento de abraço, de livramento, de aconchego, até mesmo na hora da morte, quando ela acontecer. Deus é o nosso refúgio e força, isso na minha tradução, em outros fortaleza, um socorro bem presente na tribulação, diz o Salmo 46:1. Irmãos, eu não sei como é que foi, como é que era lá no passado. Vi alguns filmes épicos, eu sou fã de filme épico, gosto muito. Eu estava vendo um filme onde os cristãos estavam sendo levados para o Coliseu e Nero estava sentado lá na tribuna de honra dele, e quando os cristãos foram mandados para dentro da arena, eles iam cantando.
No filme mostra eles cantando. E Nero ficava polvorosa lá na tribuna, dizendo assim: como? Como eles ainda podem cantar? Vão morrer! Os leões estão famintos! Vão destroçá-los! E aí eles caminhavam ao centro da arena, onde os leões eram soltos, e só se calavam, irmãos, quando morriam. Quando morriam. Fica para a reflexão de cada um de nós. E por último agora, por último mesmo, diz permanecer nele. Está lá no verso 36. Achei muito importante isso aqui também, e nós precisamos ver isso. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas estas coisas. Tá? Não é escapar, fugir não. Escapar indo para o centro da vontade de Deus. Tá? Que hão de acontecer, quer dizer, está sacramentado, não adianta chorar, vai acontecer. Tá? E de estar em pé, aí que está, esse é o ponto. E de estar em pé diante do Filho de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? A palavra no grego é estemi, permanecer, ficar de pé, ou próximo, parar, permanecer tranquilo, permanecer tranquilo, permanecer imóvel, permanecer firme, como a fundação de uma construção. Como isso me balançou, é isso que quer dizer no grego. As coisas estão rolando, os problemas estão acontecendo, as lutas estão vindo, e leis estão surgindo, cada lei mais louca do que a outra, e você está sendo impedido, cerceado, e aí neste momento você permanece como o alicerce de uma construção, imóvel, firme. Você não arreda o teu pé das tuas convicções. E você só vai fazer isso, meu irmão, quando você tiver essa expectação. Quando essa expectativa for a única coisa da sua vida. É isso que o texto diz. E para finalizar, nós voltamos lá para Colossenses novamente, tá? E nós vamos ver lá no capítulo 1. No capítulo 1, nos versos 20 a 23. Olha o que diz o texto sagrado. 20 a 23 de Colossenses, capítulo 1. Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, por ele, digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. E vós aqui, e nós aqui, que no outro tempo éreis alienados. Interessante essa expressão. Vocês que em outro tempo só pensavam em outras coisas, e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Gente, pararam para prestar atenção nisso? Éramos alienados antes, agora não somos mais. Não podemos ficar à mercê do desconhecimento. O pior do que uma desinformação é a falta dela. Porque a Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Está lá em Oséias. O pior do que uma informação errada é a falta dela. E muitos crentes não buscam essa informação, não querem saber o que está acontecendo, não tentam entender o significado das coisas, como o Carlos colocou tudo aqui. Ele perde o maior tempo estudando, ele ganha também, mas ele investe o tempo dele, que ele podia estar fazendo outras coisas. Ele tem um filhinho ali, pequenininho, tem uma esposa para cuidar também. No entanto, ele investe o tempo dele estudando a palavra, trazendo revelações, assuntos que nós desconhecemos, e muitos de nós desprezamos isso, irmãos. Então, meus queridos, a palavra de hoje, e além do tempo, é para nos dar esperança, mostrar para vocês que basta a gente olhar para o que está acontecendo, a gente vai ver que não existe mais sentido nenhum esperarmos alguma coisa desta terra. Não existe mais sentido, irmãos, não há mais sentido. Não é época de conquistar.
Não é época de conquista, não é época de nada disso. Meus irmãos, a época agora é outra. A época agora é de você se prostrar diante do sol ali, ó, se jogar no chão como Daniel fez, em jejum, em pranto, em oração, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelos pecados desta nação, clamar a Deus por misericórdia e pedir a Ele que Ele te revele, que Ele se revele a ti. É isso que a pregação de hoje está nos mostrando. A nossa expectação é outra. Não é ajuda emergencial do governo, não é nada disso, não é nada que esse mundo tem. A nossa ajuda vem de Deus, vem do trono dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.